Tem uma parada muito curiosa, que é a citação da indústria 3.0, 4.0 e a redefinição da, entre aspas, arena da luta de classes, que se dá em outro molde, com outros mecanismos de opressão, né? Então, levando em consideração o formato, o modelo de produção do nosso tempo, assim, e tal. Você pode falar um pouco mais sobre isso, tá ligado? Como que se tem uma nova arena, um novo formato de luta de classes? É por conta dessas novas ferramentas, tipo, enfim. Não, legal, né? Acho que é importante dizer que o capitalismo foi o sistema que mais revolucionou as tecnologias, os conhecimentos até hoje na história da humanidade, né? O capitalismo não pode abrir mão, não pode parar de impulsionar o revolucionamento constante dos meios de produção, porque senão ele quebra. E isso inclusive, o problema do capitalismo é esse. Então, nunca nenhum outro sistema conseguiu impulsionar tanto o desenvolvimento tecnológico como o capitalismo. Acho que esse é um ponto. Óbvio que em cada época a gente tem algumas características que são muito próprias, né? Então, sair da máquina do moinho, né, que era movido com o rio, pro motor a carvão, foi um grande salto. Sair do motor a carvão para a eletricidade foi outro salto. Sair da eletricidade, ou nos mantemos na eletricidade, mas poder explorar outras fontes de energia atômica, foi outro salto, né? E agora a terceira revolução técnico-científica é a informatização dos processos produtivos, a robótica, a automação. Aliás, já tinha automação lá a máquina a vapor já era automática, né? Mas agora com a robótica, com a inteligência artificial, o capitalismo ele dá um novo salto, um novo salto de produtividade, mas também esse salto exige todo tipo de reorganização da produção, da vida, da sociedade, da política, tá ligado? Então, a tecnologia, quando surge uma nova tecnologia, ela altera todas as relações. Tem um livro da professora Terezinha Ferrari, que é um livro que a gente se apoia para também construir o nosso. Ela vai falar da importância da terceira revolução técnico-científica no processo produtivo, porque tanto ele vai permitir ampliar a produção, intensificar a velocidade dos ritmos produtivos. Essa revolução também vai permitir agora novas formas de gestão do trabalho, vai permitir, por exemplo, demitir um monte de trabalhador, mas, ao mesmo tempo, vai permitir fábricas menores, as fábricas enxutas. É a época do just in time, que tem muitos caminhões quando a gente pega aqui a Imigrantes, Anchieta. O just in time é uma nova técnica de gestão do processo produtivo que implica uma submissão de toda a sociedade a uma lógica produtiva, né? Então, quando eu peço um produto, pode ser um cabo de HDMI no Mercado Livre, e o cabo chega no mesmo dia, ele chega no mesmo dia porque ele já está circulando aqui perto, porque há uma previsão que é possível mediante um alto desenvolvimento tecnológico, mediante uma expansão de uma infraestrutura computacional, mas também de comunicação, de internet. Então, o desenvolvimento tecnológico ele permitiu ao capitalismo como eu posso dizer, novos espaços de exploração. E, ao mesmo tempo, a Terezinha Ferrari vai dizer que agora, com a terceira revolução técnico-científica, é possível agora submeter toda a cidade, toda a via urbana, a uma lógica produtiva, porque agora você vai ter fábricas menores, as fábricas flexíveis, mas você tem articulação entre fábricas que criam uma espécie de fabricalização da cidade, segundo ela, que transforma as ruas, as vias, as rodovias em grandes esteiras, em grandes linhas produtivas onde os produtos circulam para a produção capitalista, né? Então ela aposta numa ideia de uma fabricalização da vida. Então, por si só, para fabricalizar a cidade, para transformar a cidade em esteiras produtivas, é necessário disputar as formas de organização social, é necessário disputar as formas de fazer política, é necessário destruir as conquistas trabalhistas, porque você precisa agora de um trabalhador que esteja disponível o tempo inteiro e não mais aquele trabalhador fordista, antigo. Então, mas isso só é possível mediante a tecnologia. É o caso da uberização, por exemplo, do trabalho. Só que qual é a nossa tese no livro, inclusive, né? É que com a Web 4.0, com o desenvolvimento da inteligência artificial, esse processo da terceira revolução técnico-científica ele ganha um novo estágio, porque agora é possível, por um lado,
fabricalizar não só a cidade, não apenas transformar a cidade numa grande fábrica, mas também empurrar a nossa vida privada para dentro do processo produtivo. Então agora, por exemplo, pensa no ChatGPT. Os caras lançam lá, a OpenAI lança um modelo de teste e disponibiliza para todo mundo. Em uma semana tem mais usuário do que o Facebook teve em não sei quantos meses. E a gente vai lá testar. Só que a gente testa, a gente usa, aí tem lá um joinha para baixo, joinha para cima, e tem um refazer a resposta. Com isso, a gente está dando feedback, por exemplo, para a ponderação do algoritmo. Logo, qualquer usuário comum que não ganha para ser programador está contribuindo para ajudar na ponderação dos algoritmos, na ponderação dos pesos e das medidas que o próprio programa vai utilizar, por exemplo. Ou seja, sem receber, ou seja, de forma não paga, o usuário na Web 4.0, ele é, em vários momentos, convocado a transformar o programa, a alterar a qualidade daquela mercadoria. Então, a gente está falando de exploração de trabalho não pago. Essas novas possibilidades só são possíveis por conta do autodesenvolvimento tecnológico, tá ligado? Então, isso altera, isso recoloca as perguntas sobre a luta de classes. Porque antes, quando a gente pensava a luta de classes, a gente pensava o cara dentro da fábrica, o peão. Mas se se a cidade foi fabricalizada e se agora o usuário comum, que a princípio ele seria só um consumidor, ele passa em alguns momentos a fazer parte do processo produtivo, eu vou ter que repensar a noção de luta de classe, eu vou ter que repensar a arena da luta de classe, porque ela se dá em lugares que antes não era possível, tá ligado? Esse é o ponto pra gente pensar.